mensagem vá de encontro à expectativa, à necessidade de cada um, Senhor. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Está todo mundo descansado? Mais ou menos? Mais com menos dá menos. Eu estou sentindo falta de muita gente. Acho que emendaram o feriado, né? Mas ontem não foi feriado? Foi, dia 21, né? Vocês estão precisando de feriado, viu? Irmãos, toda vez que vai pregar é uma luta. E esse privilégio eu gostaria que todos vocês pudessem ter algum dia. Nesse processo, a gente caminha aprendendo a confiar em Deus, porque é Deus quem fala. Então, a minha oração nesse momento é: Senhor, me esconde para que a Tua palavra, o Senhor, possa aparecer. E eu não quero ofuscar de jeito nenhum aquilo que Deus quer falar no teu coração nesta manhã. Tudo que eu falar, se não prestar, joga fora, viu? Mas aquilo que for da palavra de Deus, e isso tiver sentido para o teu coração, guarda isso, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos, a igreja que esteve orando. Ontem nós tivemos um evento, o seminário de codependência. Muita gente aqui da igreja participou, de outras igrejas, tinha gente da Igreja da Liberdade. Agradecemos suas orações, foi uma bênção, foi muito bom. Muito bem, quero falar sobre mudança. Eu fiquei preocupado com a oração do nosso irmão Jorge hoje. A mudança que chega na profundidade e que produz algo que é permanente, é Jesus que faz. Porque quando Jesus faz, Ele faz bem feito. E eu não estou falando nesta manhã de mudança de estrutura. Eu estou falando de mudança aqui dentro de nós. Porque eu acredito que esse é o maior interesse do Senhor Jesus. Cada vez mais nos mudar. Cada vez mais nesse processo de mudança, nós nos parecermos com o seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Muito bem, eu quero olhar com vocês, baseado nesse tema, a grande mudança. Pressupõe que tenha pequenas mudanças, né? E antes de a gente entrar nesse texto, uma pergunta que eu queria deixar para vocês é: sua vida tem passado por mudanças? Tem ou não tem? Ok. Alguns estão falando que tem, outros, sim, de vez em quando, né? Alguma mudança acontece, depois que minha esposa fica lá, né? E aí tem que mudar, não tem jeito. Mas ó, esposa, não é verdade? Muda em uma semana, 2 semanas, depois volta tudo a mesma coisa, né? Aí você descobre assim, não adianta ficar falando para ele, tem que falar para Deus, né? Eu estou falando da esposa, mas marido também, mesma coisa, viu? Dois, a única coisa diferença é que um é homem e outro é mulher, né? E funciona diferente. Sabia disso, homens? A mulher funciona diferente. Mas depois de 30 anos de casado, agora que a gente vai descobrindo essas coisas, né?
Oh, meu Deus do céu. Paciência para os dois lados, né? Muito bem. Sobre esse texto, Mateus capítulo... Abra lá, por favor, capítulo 8. Mateus capítulo 8 descreve um milagre que Jesus fez. Vou repetir para vocês, viu? Gosto dos milagres que Jesus faz no Novo Testamento. Aqui ressalta aos nossos olhos princípios que, aplicando nas nossas vidas, muda. E eu quero levantar esses princípios. Mas antes, irmãos, só para a gente entender, esse capítulo 8... que narra a cura desse leproso, está bem no final do Sermão do Monte. Às vezes na nossa cabeça está assim, que o Sermão do Monte são só as bem-aventuranças. Não é, viu, irmãos? Se você vai ver, o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças. E vai, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Aí no capítulo 8, Jesus sai de um processo, que era um processo que ele estava fazendo com o povo e com os discípulos, que era ensinar. Jesus, ele ensinava princípios do reino de Deus. E depois disso, ele faz acontecer esse milagre. Então eu quero começar aqui desde o capítulo 5, um pouquinho antes. No capítulo 3 acontece o batismo de Jesus. Logo depois do batismo de Jesus, no capítulo 4, ele sofre uma tentação. O diabo vem e leva ele para ser tentado, né? Logo em seguida a esse fato que a gente vê que Jesus Cristo, no versículo 11 do capítulo 4, vence Satanás, o diabo deixa ele e os anjos vieram e serviram o Senhor Jesus. Depois disso, ele levanta e vai à procura dos discípulos. E aí ele começa a narrativa, o ensino, começando aqui no capítulo 5, sobre as bem-aventuranças. Então, irmãos, aqui inicia o Sermão do Monte. Nós não queremos gastar muito tempo aqui, mas algumas coisas importantes aqui. Nesse ensinamento de Jesus, ele trabalha na direção de identificar qual é a identidade daqueles que o seguem. Então ele começa ali, já no versículo 13, primeira coisa importante: vós sois o sal da terra. Depois, vós sois a luz do mundo. Sabe disso, irmãos? Os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, ele é sal da terra. E ele é luz do mundo. Então, se você é um seguidor de Jesus, você tem um compromisso com ele, você não precisa ter dúvida nesse quesito da identidade, que você é o sal da terra. O que significa, irmãos? Significa que você é um instrumento de Deus para trazer gosto, sabor neste mundo que não tem gosto de nada. Você é o sal da terra, é aquele que vai preservar essa nossa sociedade que cada vez mais cheira mal. Também fala que nós somos a luz do mundo, que vai trazer claridade. Interessante, quando fala isso, diz que a luz não deve ser colocada debaixo do candeeiro. Você não pega a luz e você não coloca debaixo da cama. Você coloca onde? No velador, porque ali vai iluminar. Então, eu e você, nós somos essa luz. Já pensou, irmãos? E aí,
continua os ensinamentos do Senhor Jesus, e aqui nesse ensino ele está passando para aqueles que ele quer ensinar sobre o que é e o que tem ali no reino de Deus. Aí fala sobre a questão do adultério, fala a questão dos juramentos, fala a questão de amar o próximo. A gente vinga ou não vinga? Já viu? Tem cristão vingativo. Acredita nisso? E é bom ler isso aqui, viu? Dá um parâmetro muito legal, e a gente vai perceber aqui, irmãos, que talvez a nossa caminhada que estamos tendo na vida cristã, nós precisamos rever. Tá? Até ensina aqui como que deve se dar esmola. Tem gente que dá para ficar livre, mas aqui ensina como se deve orar, vamos jejuar. Aí nós entramos no capítulo 7, cheio de ensinamentos, cheios de princípios importantes. E aí no final do capítulo 7, quando, versículo 28, Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Bom, primeira coisa dos escribas, que não tinha autoridade. Segunda coisa dos escribas é o que eles pregavam, mas não viviam. Então nós precisamos ser um pouquinho atentos para nós não sermos de um princípio de vida como os escribas e os fariseus. Fala muito bonito, mas nada vive. Então o que fala é uma coisa e o que vive é outra, então não bate. Então está aqui, depois desse acontecimento, no capítulo 8, e é aqui que eu gostaria de gastar um pouquinho de tempo com vocês, fala assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Irmãos, minha oração é que nessa manhã todos nós sejamos cobertos com o amor bonito, o amor profundo do Senhor Jesus, que é o amor sacrificial, o amor ágape. Todos nós, nessa manhã, sejamos cobertos com esse amor. Então, eu quero dizer para você, receba esse amor. Porque sabe que tem gente que não recebe amor? Mesmo a pessoa que está dando amor, a pessoa não recebe. Os motivos são os mais variados. Mas nesta manhã eu quero dizer que há pessoas, muitas pessoas, que não têm essa alegria de experimentar esse amor sacrificial. E havia um homem, estava triste, gostaria com certeza de estar num culto como este, mas não podia. Não porque tinha algum problema em casa, não porque tinha um problema com a esposa, ou porque não tinha dinheiro, não dava para pegar aí um Uber, não dava para pegar o ônibus, ou o motivo, o problema dele é porque morava longe. Não era isso. Este homem que estava muito triste
ele não tinha ninguém. Pela situação que ele vivia, ninguém chegava perto dele. E eu quero apresentar ele, esse homem aqui, que está no capítulo 8. Irmãos, eu não sei porquê, mas nem o nome dele tem aqui. Fiquei pensando que quantas pessoas são como ele. O leproso não tem nome. Olha só o que diz aqui: eis que um leproso. Só isso. Aqui cita a condição deste homem, leproso. Era insignificante, desprezado, com certeza sem amigos, marginalizado pela sociedade. Era doente de lepra. A lepra, hoje, graças a Deus, é uma doença que tem tratamento, mas na época de Jesus não tinha. Quem tinha lepra estava condenado. Hoje como é que chama essa doença? Hanseníase, doença de Hansen. Acho que é em nome da pessoa, né, que... Sabia que tem uma doença que chama Hashimoto também? Descobri que tem uma doença que chama Hashimoto. Aí eu fiquei preocupado. Eu não sei como é que é essa. Aí só fui procurar preocupado, mas o Hashimoto foi o que descobriu a doença, não é? Qual que é o... Oi? Da tireoide. Tá, então não se preocupem, viu? Graças a Deus. Hanseníase. Época de Jesus, não tinha cura. A pessoa era condenada. E essa doença poderia pegar em qualquer pessoa. E se a gente for lá no Velho Testamento, tem um grande comandante do rei da Síria que tinha essa doença. Lembra quem que era? Naamã. Então, irmãos, não tem se é pobre, se é rico, não tem isso. Pegava em qualquer um. Essa doença era uma doença incurável. Lá no Levíticos capítulo 13, se você tiver um tempinho, dá uma olhada. Essa doença começava ali com um pontinho vermelho brilhante. Era assim, visualmente era o jeito de detectar essa doença. E essa doença, a hanseníase, ela é caracterizada pela insensibilidade. E às vezes a pessoa batia num lugar, né, não sentia, machucava e não cuidava, e aquilo ia piorando. E interessante que ela assim ataca muito nas pontas, nas mãos, nariz. Pensou? Você dá um espirro, pega o lenço ou o nariz aqui no lenço, né? E o que acontecia? A carne apodrecia e cheirava mal. Como era uma doença contagiosa, as pessoas com essa doença, eles eram separados da sociedade. Olhando aqui, estamos vendo um homem e sua condição. Estamos vendo aqui um homem com uma doença incurável. Agora, irmãos, nessa condição deste homem, vamos agora ver a atitude desse leproso. Olha só, irmãos, primeira coisa que faz este homem: aproximou-se de Jesus, conforme o versículo 2.
aproximou-se de Jesus. Muitos seguiam e muitos seguem a Jesus por interesse, por curiosidade. Aqui a gente vê a dinâmica da coisa. Diz que multidões seguiam a Jesus. E muitos se maravilhavam dos seus ensinamentos, mas também muitos tinham interesse. Sabia que Jesus curava, então ia lá. Sabia que Jesus dava o pão. Agora, este homem, ele não só aproximou, o que diz o texto aqui, adorou. Algumas versões diz que ele se prostrou diante de Jesus. Lá em Marcos fala que ele rogou de joelhos. É interessante, né, irmãos? Um homem excluído, um homem nessa condição, ele se aproxima de Jesus, coloca-se de joelho e ele apresenta um pedido. Irmãos, isso me impressiona porque, independente de qualquer pessoa e a sua condição, não é impedimento de fazer algum pedido. Nós não somos impedidos de pedir alguma coisa para Jesus. E o pedido deste homem era: se quiseres, podes purificar-me. Vocês estão observando essa palavra deste homem? Sabe por que eu quero olhar com vocês com carinho aqui? Porque este homem excluído, este homem sem nome, este homem desprezado, este homem marginalizado, este homem com uma doença que não tem cura, chega aos pés de Jesus e faz um pedido diferente do que a gente vê por aí. Senhor, se o Senhor quiser, podes purificar-me. Muitas vezes o nosso pedido a Deus não é um pedido como esse que foi feito. A gente vai ordenar a Deus para fazer. Porque afinal de contas somos filhos dele, não é não? Eu tenho esse direito. Acho que uma vez eu falei para vocês, tem uma corrente complicada correndo por aí, que é aquela corrente que eu e você, nós precisamos reivindicar as promessas de Deus. Olha, irmãos, aonde nós chegamos é diferente da atitude de um homem como este. Reivindicar, irmãos, nós não temos direito de reivindicar é nada. Sabe o que é nada? Nada é nada, é nadinha. O que é nada? Está difícil de definir isso aí, né? Nós não temos direito. Irmãos, o que nós temos que ter no coração é fé, porque o que Ele prometeu, Ele não vai falhar. Parece que quando a gente quer reivindicar, parece que Ele é um cara assim que não quer dar, é uma mão fechada. Não, irmãos, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E nós não temos que reivindicar nada, nós não temos esse direito. Se Ele concede, é graça de Deus. E você sabe o que é graça? É algo que você ganha no qual você não merece, mas Ele mesmo assim dá. Isso é graça.
Você merece um 0 na prova, mas o professor te deu 1. Isso é graça. Você tirou 0 na prova, mas ele te deu 1. Ele foi gracioso. Eu tirei 0 em física. O professor é um crânio. Trazia a FUVEST e ele resolvia na nossa frente. Errei tudo, mas ele me deu 1. Sabe por quê? Aí ele teve a coragem de fazer isso comigo. Você pelo menos acertou o teu nome. Olha. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Este homem, ele tinha uma convicção tal do poder de Jesus, ele tinha uma convicção tal do que esse Jesus poderia fazer por ele. Então, irmãos, ser curado estava dependendo exclusivamente de Jesus. Então ele chega e fala: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Entendo aqui também que este homem dá opção para Jesus. Porque quando ele fala se quiseres, porque Jesus podia falar: não quero, acabou. Se quiseres, pode purificar-me. Este homem, ele deu opção para Jesus. E sabe que às vezes quando nós falamos com Jesus, nós não damos opção para ele. Ou é ou é. Já viu criança em supermercado quando quer aquela coisa? Às vezes Jesus nos dá, ou Deus nos dá, não porque Ele queria nos dar, porque a gente não está dando opção. É o coração do pai, né? Coração da mãe. Não, mas esperneia. Não, mas esperneia. Aí passa mal vergonha, e para não passar vergonha, você vai lá e concede. Mas isso a gente não faz porque Jesus vai passar vergonha, porque quem vai passar vergonha é nós. Está aí, irmãos, a atitude desse leproso. Há, irmãos, diferença entre uma atitude de exigir e dar opção, como a gente vê nesse texto. Outra coisa que eu percebo na vida deste homem, a consciência que ele tinha. Primeiro, a consciência da sua doença, a consciência do seu destino. Irmãos, ele sabia muito bem o que ele tinha. Ele sabia muito bem do seu destino. Vai morrer. A consciência de que nenhum médico na face da terra iria curá-lo. Então, irmãos, uma consciência de que não havia solução para o problema de saúde dele. Não havia. Então, a única esperança era o Senhor Jesus. Diante desse contexto, na atitude dele chegar ao Senhor Jesus, me impressiona essa fala dele. Não obrigou a Jesus curá-lo, mesmo sabendo do seu destino. A única esperança estava ali na frente dele. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Porque não falou isso, né? O texto não diz, mas aqui na fala não falada, porque se o Senhor não curar, estou perdido. Aqui, irmãos, a gente vê o acolhimento de Jesus.
Eu quero dizer uma coisa para vocês: o Senhor Jesus, na largueza do coração dele, acolhe qualquer pessoa. Na largueza do coração de Jesus, ele acolhe, talvez na nossa maneira de pensar, os piores pecadores. E aqui a gente vê a atitude de Jesus para com uma pessoa condenada. Irmãos, a atitude de Jesus foi imediata. Ele não falou assim: olha, faz o seguinte, irmãos. Não era um irmão, né? O senhor faz o seguinte: terça-feira eu vou estar um pouquinho mais livre. Ali, vou estar pertinho ali da Galileia. O senhor vai lá que a gente conversa. Acho que o senhor está precisando de libertação. Nós vamos fazer um trabalho de libertação. Não, faz o seguinte: acho que é melhor. Tem muita gente aqui, o perigo de contaminação é muito grande. Faz o seguinte, vamos ver se a gente marca mais tarde. Vai para a célula, né? Jesus não pensou duas vezes. Jesus não ficou pensando assim: merece ou não merece? Merece ou não merece? Está firme na fé ou não está firme na fé? Frequenta a igreja ou não frequenta a igreja? Está dando dízimo ou não está dando dízimo? É gente boa ou não é gente boa? É rico ou não é rico? Jesus não ficou pensando nisso. Irmãos, essa doença está em nós, não está em Jesus. Nessa atitude imediata de Jesus, primeira coisa que ele mostrou foi o quê? O que vocês acham? Qual foi a primeira atitude que Jesus mostrou para esse homem condenado? Amor. Amor. Nem mais, nem menos. A demonstração do amor. Porque o amor, ele é perfeitamente demonstrável, viu? Eu te amo, estou sentindo aqui dentro, né? Isso é uma coisa boa. Mas ela também, ela aparece nas atitudes. Primeira coisa que aconteceu nessa demonstração de amor que eu vejo aqui é que Jesus, o que ele faz? Estende a mão. Lepra, doença contagiosa. Aí, sei lá o que os discípulos pensaram aqui, né? Jesus, porque tem discípulo que repreende Jesus. A gente viu, né? Você vê, tem discípulo que repreende Jesus. Talvez assim não tem coragem de falar, mas aqui dentro está repreendendo. Jesus, faz esse negócio não. Vai pegar no Senhor. Contagioso, põe a mão aí não. Olha, irmãos, o toque de Jesus e a fala de Jesus. Nada mais, nada menos, nada de condenação, nada de dar uma lição de moral. Aqui nem Jesus apresentou as 4 leis espirituais. Aqui Jesus, ele nem apresentou o plano da salvação. Aqui Jesus, primeira coisa, coloca a mão neste homem. E aqui, irmãos, transpõe muitos preconceitos e transpõe uma coisa extremamente difícil. E a fala de Jesus foi: quero, fica limpo. Eu percebo aqui que no coração de Jesus havia um desejo
que ele não só ficou no desejo, mas ele verbalizou: quero, eu quero. E nesse caso, era muito específico: fica limpo, eu quero que fique limpo. Eu fiquei, quando estava meditando nisso, fiquei pensando: o que é que Jesus quer de mim? O que é que Jesus quer de você? Talvez que você largue esse pecado que está carregando nas tuas costas até hoje. Quero. Tira esse negócio das suas costas. Obrigado, irmão. Tá bom. O que é que Jesus quer de você? Às vezes ele já te disse isso já há muito tempo, mas a gente é que nem aquele papalégua. Por quê? Porque o que Jesus quer de mim, eu não quero. Essa palavra me impressiona demais. Quero, fica limpo. E olha só o que acontece, irmãos. Diz o texto: imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Porque, olha, irmãos, o que Jesus quer, e quando isso ajusta, eu acredito que acontece milagre. Acontece milagre. Por isso a gente não deve desanimar na caminhada da vida cristã. Jesus não queria a morte desse homem, queria cura. E ele imediatamente ficou limpo. Aí a orientação falou assim: olha, não fica aí querendo se exibir aí, viu? Porque provavelmente muita gente sabia dessa sua doença. Não vai querer ficar se exibindo para todo mundo aí, não. E também não vai ficar mostrando para você se gabar disso aí. E nem Jesus estava preocupado que ele fizesse propaganda, porque a melhor coisa é a boca a boca, né? Nem Jesus estava preocupando com isso. A única coisa que Jesus preocupou: cumpra o que está escrito, que era o quê? Vai, mostra ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou. Para quê? Aí serve de testemunho para o povo. Então, aquilo que vai ser dado testemunho tem uma consistência antes, que era primeiro mostrar ao sacerdote. Por quê? O sacerdote, ele tinha a função de ser tipo um fiscal de saúde. Assim como a pessoa que detectava que tinha lepra passava por ele: e tem lepra, cai fora, você vai ficar em tal lugar, vai lá no leprosário. E quando a pessoa também era curada, devia passar por ele. Ele examinava e ele dava o veredito final. E fala também que era para fazer a oferta que Moisés tinha ordenado. Era isso que devia ser feito, e assim se fez. Por isso eu digo, irmãos, os milagres de Jesus ressaltam muitos princípios da nossa caminhada de vida cristã. E eu quero nesta manhã, para concluir, comparar essa lepra, essa doença na época de Jesus terrível, não tinha cura, com o pecado. A lepra na época de Jesus destruía e matava. O pecado destrói e mata espiritualmente. Interessante, irmãos, na época de Jesus e na minha época de hoje também. Todos estão com essa doença, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vocês sabem qual que é a pior doença na face da terra hoje? Uma doença moderna.
não é tão moderna, né? Mas que a gente tem pavor. Depressão. Isso acaba com o emocional. Você vai fazer uma endoscopia, você fica muito preocupado. Será que tem câncer? Não é não? Porque se a gente sabe que tem câncer, irmãos, desestrutura. Se Pastor Luiz descobrisse o remédio para curar qualquer câncer, o que iria acontecer, irmãos? Essa igreja, irmão, todo mundo vai querer o Pastor Luiz. E se eu dissesse para vocês, nessa doença do pecado, que destrói, que mata, que tem cura. O único remédio para ser curado dessa doença é o sangue do Senhor Jesus. Não tem outro remédio. E vou dizer uma coisa para vocês, hein? Não se compra em nenhuma farmácia. Todos estão com essa doença. E o destino de todos que estão com essa doença, conforme Romanos capítulo 6, é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E morte no Novo Testamento, toda vez que fala, é quando somos separados de Deus. Essa é a morte espiritual. E olha só que coisa impressionante, irmãos, que esse Jesus que curou esse leproso, Ele quer também curar todos nós dessa doença que se chama pecado, porque Ele não quer que ninguém morra. Por isso, João 10:10, eu vim para que tenham vida. Irmãos, essa palavra não para aí. E vida com quê? Abundância. Para a pessoa que tem essa doença, o pecado, para que ela possa ter cura, ela precisa saber algumas coisas. Que Deus amou. Os irmãos estão pensando, acho que o pastor está querendo nos evangelizar hoje aqui, né? Irmãos, pode ser que sim. Nós precisamos saber que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamos saber. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Precisamos saber disso. Nós precisamos confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Além de precisar saber, além de precisar confessar, nós precisamos receber. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê no nome dele? Amém. Irmãos, como ele estendeu a mão para aquele leproso, eu creio que ele quer estender a mão para você. Pastor, mas para que estender a mão para eu? Sabe por quê, irmãos? Porque ainda a gente tem inclinação para o pecado. E olha, irmãos, Satanás sabe que quando nós pecamos,
não é Deus que afasta de nós. Quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus. Então Ele vai minando onde a gente anda, para que a gente peque. Porque quando a gente peca, a gente fica separado de Deus. Então Ele vai fazer de tudo, irmãos. E não pensa que Ele vai fazer o estardalhaço. Não, Ele vem devagar, irmãos. Vem devagar, sem pressa. Ele fica escondido atrás da moita, esperando você entrar na arapuca. E quando você entra, enquanto não entra, Ele está lá esperando. Quando Ele entra, tchum, aí é presa. Por isso que nós precisamos que Ele estenda a mão para nós. Porque não é assim, irmãos. No seu coração, eu quero fazer o bem que prefiro. Mas eu não sei, por cargas d'água eu acabo fazendo o mal que detesto. Não é? Meu filho de 3 anos falou assim: pai, eu quero fazer o certo, mas eu não consigo fazer o certo. Eu acabo fazendo o errado, que eu não gosto de fazer, mas eu acabo fazendo. 3 anos de idade. E essa palavra foi Paulo que falou. Não é assim com a gente? Eu quero fazer o certo, mas não faço. O certo que eu prefiro eu não faço, mas o errado que eu não prefiro, acabo fazendo. Quem me livrará do corpo desta morte? Sabe o que significa essa palavra? Quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está enxergando, é como se fosse uma pessoa condenada que matava alguém, era amarrada nessa pessoa nas costas, ele tinha que carregar, e aquilo lá ia apodrecendo, ele tinha que carregar aquilo lá. Então essa era a visão que Paulo teve. Por isso ele fala: quem me livrará do corpo desta morte? Quero fazer o bem, mas não consigo. Às vezes, irmãos, nós temos aquele pecado que a gente fica acariciando. Tem aquele pecado que é o pecado gostoso. Tem aquele pecado que a gente não consegue se desvencilhar. Por quê? Porque é gostoso. E olha, o inimigo já ganhou. Por quê? Porque é isso que vai nos separar de Deus. Separou, é presa fácil. Então, nesta manhã, o desafio não é chamar você para aceitar Jesus, mas se tiver alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus, o convite está aberto. Mas também, junto com isso, eu quero dizer para vocês que esse Jesus, Ele pode nos curar dessa doença chamada pecado. E interessante que a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aqui, irmãos, nesse versículo tem um negócio maravilhoso aqui. Esse se. Se não confessar, não há remissão de pecados. Se confessarmos, Ele é fiel e justo. Então nós precisamos aprender a colocar os nomes nos nossos pecados. Alguém já orou assim, final do dia? Senhor Jesus, perdoa a multidão dos meus pecados. Assim, tudo por atacado, né? Mas a gente vai perdendo a capacidade de nos perceber. Senhor, o que eu pensei, já adulterei até. Senhor, a palavra que eu soltei machucou o meu marido, machucou minha esposa. Senhor, falei, semeei contendas.
Senhor, precisamos identificar essas coisas. Esse leproso se aproximou de Jesus em humildade. E gostaria que nosso coração fosse um coração assim, de nos aproximarmos de Jesus em humildade, submissão, como um pecador arrependido. Então, nesta manhã, deixa que Jesus toque você. Deixe que Jesus toque nessa lepra que está te matando por dentro. Deixe que Jesus coloque a mão ali. Porque, irmãos, uma coisa que eu percebo, uma característica de Jesus, onde Ele coloca a mão, alguma coisa boa acontece. Agora, Ele não vai colocar se você não quer que coloque. Ele não tem essa característica. A cura é certa quando Jesus toca. Você que já aceitou o Senhor Jesus e tem cometido pecado, nesta manhã, você não gostaria de dar um basta? Eu não sei o que é, viu? Eu falo para Deus e também nem quero saber. Mas você não gostaria de dar um basta? O que eu estou querendo dizer com isso? Você não gostaria de ter uma experiência com esse Deus, uma experiência de santificação? Eu entendo santificação como uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Ali, você não quer que Deus coloque a mão, Jesus coloque a mão, para curar essa lepra? Gostaria de experimentar isso? A bênção da santificação, o ser bem-aventurado limpos de coração. Irmãos, não quer dizer que não vai ter luta. Vai. Pode ser que escorregue. Mas a gente sabe que o sangue de Jesus ainda está funcionando. Irmãos, não é uma dose única. E você tomou aquele remédio e já acabou o remédio, não tem mais. Não, ele purifica e continua purificando. E sabe, irmãos, o que vai acontecer? Romanos capítulo 6, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Irmão, crê nisso? Talvez não crê porque esse pecado está aí nos teus pés dia e noite. Ô pastor, como é que não vai ter mais domínio sobre mim? Mas está aqui. Então, o desafio bíblico é: faz, pois, morrer o velho homem. Então, a santificação está embutido isso. O nosso velho homem deve morrer. E crer nessa palavra que o pecado não vai ter mais domínio sobre vós. E eu quero encerrar olhando Romanos capítulo 6. Vamos lá, irmãos. Romanos 6. Versículo 1. A orientação de Paulo à igreja de Roma é uma orientação que ele faz isso porque isso estava acontecendo lá, viu, irmãos? Olha só. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Tinha cristão pensando assim: vou pecar, porque aí vou experimentar mais a graça de Deus. Olha o pensamento, e Paulo orientando: de jeito nenhum, não é de modo nenhum.
como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Como é que nós vamos continuar pecando se nós já morremos para o pecado? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmão ou irmã, se esqueceu, lembra. Quando você se batizou, quando você foi afundado na água, significa o quê? O velho Alcineu morreu. E quando é levantado, o que é? Novo Alcineu. Nova pessoa. E o texto diz aqui que andemos nós em novidade de vida. Versículo 5: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Olha só esse versículo 11. Assim, pois, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Considere-se morto para o pecado. Às vezes a gente inverte, né? A gente se considera vivinho para o pecado. De vez em quando vive para Deus, né? Mas assim, às vezes a gente se considera vivinho para o pecado e morto para Deus. Olha só, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Deus tenha misericórdia de nós. Vamos nos colocar de pé. Irmãos, se nós estamos lutando contra o pecado, se você está lutando, eu vou dizer uma coisa para o irmão: você é uma pessoa normal. Porque se não estiver lutando contra o pecado, e você estiver nessa terra, você está no lugar errado. Devia já estar lá no céu. Essa é a nossa luta. E Satanás, ele quer nos dar um trançapé. Mas o Senhor Jesus, ele já providenciou tudo o que a gente precisa para sermos vencedores em Cristo Jesus. A posse disso. E eu quero dizer uma coisa, irmão, irmã. Se o irmão tem tido lutas nessa área, se o irmão está lutando com algum tipo de pecado, e eu não vou fazer nenhum apelo hoje aqui, porque depois vai que vem aqui na frente, aquele irmão lá, um pecador miserável, né? Olha, é até da diretoria. Irmão, vou falar uma coisa para você: tem membro da diretoria que é pecador também, sabia disso? Inclusive esse que está falando para vocês.
E admiro Paulo quando ele fala que eu sou um dos maiores pecadores. Então é luta. Irmão, se está lutando com isso e não está tendo vitória, nós precisamos identificar onde é que está tendo algum problema. Um irmão mais experiente talvez possa te ajudar. Eu queria dizer para os irmãos: irmãos, fique à vontade. Quiser conversar com os pastores, e eu vou dizer uma coisa para você: se você vir contar um negócio e for muito cabeludo, se for comigo, o pastor Luiz vai falar: meu Deus do céu, não vou fazer isso, viu? Pode ficar tranquilo, porque o nosso coração, o que a gente gostaria é de ver desvencilhado desse negócio que está te pegando. Amém, irmãos? E aí você pode levantar e com convicção: essa palavra de Romanos é verdade, pecado não tem domínio mais sobre mim. Amém? Feche os teus olhos. Não desista e nem desanime. Senhor, eu quero experimentar a bênção da santificação. Eu quero experimentar essa palavra, que o pecado não vai ter domínio sobre mim. Eu quero também estar muito bem consciente de que tudo aquilo que o Senhor já providenciou é o suficiente. Eu quero, Senhor, nesta manhã, me colocar diante de Ti, para que o Senhor possa trabalhar na minha vida. E se você nesta manhã quer um toque de Jesus, nessa lepra que está te matando, que está cheirando mal, pode falar como ele falou para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, podes purificar-me. Obrigado, Senhor, o sangue que foi derramado na cruz. Obrigado, o seu cuidado. Obrigado às bênçãos, Senhor. E obrigado também que o Senhor nos chama com muita responsabilidade e seriedade, essa caminhada de santidade. Oh Deus, queremos agradar o teu coração em tudo. Abençoa esta igreja que levanta a bandeira da santidade. E aqueles que estão lutando, Senhor, dá coragem para que não precisem andar sozinhos. Dá coragem para abrir o coração àquele médico que é capaz de curar toda e qualquer tipo de lepra, de doença. Nós te agradecemos no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, poderão sentar-se.